Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que nós estamos aqui para um assunto histórico muito antigo e com uma pitada sobrenatural bastante diferente. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Gente, o vídeo de hoje vai falar a respeito de uma história de amor que é também considerada bastante macabra por algumas pessoas e até mesmo por pesquisadores, tá? É a história da rainha que foi coroada após a sua morte, Inês de Castro. Esse vídeo ele também vai tratar da questão envolvendo o sobrenatural, porém não aquele sobrenatural que a gente é muito acostumado a ver aqui no canal, mas é uma questão bastante misteriosa, tá? Que envolve crenças. Então aqui, gente, a gente vai contar essa história, mas nós não estamos impondo nada para vocês. Cada um tem a sua crença, a sua religião. Mas toda essa parte sobrenatural envolvendo os personagens principais dessa história também tem muito a ver com a reencarnação. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Compartilhem também nas redes sociais, porque isso vai nos ajudar muito. E se puder também, gente, se tornem membros aqui do Mistérios. Gostam de castelos antigos, assombrados e nem tão assombrados assim? Então sigam o nosso outro canal aqui no YouTube, chamado Castelos do Tempo, tá bom? Agora chega de papo e vamos logo pro vídeo. Vlad, solta a vinheta. Infelizmente, os registros históricos envolvendo a vida da Dona Inês de Castro, que foi coroada rainha após a sua morte, são poucos, tá, pessoal? Tem algumas biografias aí que eu andei pesquisando a respeito dela, mas tem algumas fontes que divergem bastante, mas eu vou deixar aqui para vocês tudo de mais concreto que eu consegui encontrar, mas se vocês souberem de alguma coisa também, deixa aqui para mim nos comentários. Inês de Castro era muito bela, loira e de olhos verdes, e foi uma nobre dama da região de Castela, na Espanha. Inês de Castro nasceu entre o período de 1320 a 1325, provavelmente em Monforte de Lemos, na província de Lugo, na Galícia ou Galiza, como também é chamada. Essa diferença de nomes é por causa da variação da língua latina galaica ou galaécia. A região da Galícia fica no noroeste da Península Ibérica, onde existia o antigo território da Galécia e do Reino da Galiza, isso no período de 409 até o ano de 1833. E um de seus limites geográficos é justamente o sul de Portugal, que é o país onde aconteceu essa grande e trágica história de amor que eu vou contar para vocês. Inês de Castro era filha de Dom Pedro Fernandes de Castro, da Galícia, e de Aldonça Soares de Valadares, e ela tinha mais dois irmãos, Dom Fernando e Dom Álvaro Pires de Castro. Esses dois irmãos da Dona Inês, eles também tiveram uma parte bastante importante nisso tudo. Algumas fontes falam que a Dona Inês de Castro ela não foi propriamente criada pela sua mãe, mas sim por uma tia chamada Dona Teresa. Ela teria sido criada no castelo de Albuquerque, porque a vida da Dona Inês também é repleta de muitos burburinhos, tá? Ela é considerada uma filha ilegítima, ou seja, uma filha que foi concebida fora do casamento. Filho é filho, né, gente? Mas tem essa questão da legitimidade, principalmente nos tempos mais antigos. E foi lá nesse castelo de Albuquerque que ela aprendeu a se portar muito bem, como uma verdadeira dama que ela tinha que ser, e foi lá também que ela foi ensinada a ser uma fiel dama de companhia, porém ela não foi tão fiel assim. Com o passar do tempo, Dona Inês se tornou dama de companhia de Constança Manuel, futura esposa de seu grande amor, Dom Pedro I de Portugal. E uma observação bastante importante, tá, que eu vou frisar bem aqui no começo do vídeo, que é para vocês não se confundirem no decorrer da história. Esse Dom Pedro I de Portugal, que foi o grande amor de Dona Inês de Castro, ele não é o Dom Pedro I do Brasil, tá, gente? Ele é o Dom Pedro I de Portugal.
O nosso Dom Pedro I, para vocês terem uma ideia, lá em Portugal ele era Dom Pedro IV. Então tudo isso é uma questão de linhagem real. Então é o mesmo nome, porém são pessoas diferentes. Referente a Inês de Castro, o pai dela, ele era um dos mais importantes nobres da corte de Afonso XI de Castela. Então a Inês, ela tinha sangue nobre, mesmo de forma ilegítima. Por parte de seu pai, ela era bisneta ilegítima de Dom Sancho de Castela, e Dom Sancho, ele era pai de Dona Beatriz de Castela. E quem era Dona Beatriz? Era justamente a mãe de Dom Pedro I de Portugal. Ou seja, com todos esses parentescos, tá, ilegítimos ou legítimos, isso fazia com que a Dona Inês de Castro e o seu grande amor, Dom Pedro I de Portugal, fossem primos. Essa questão deles serem primos também ajudou bastante, tá, a tudo o que aconteceu de mais trágico nessa história. Então guardem bem essa informação, porque essa questão deles serem primos, tá, e depois também de tentar colocar ali um parentesco bem forçado entre os dois, isso não foi empecilho para que eles conseguissem ficar juntos, mas teve um passo muito importante na execução de Dona Inês. Dom Pedro I de Portugal nasceu em 8 de abril de 1320. Ele era filho do rei Afonso IV, rei de Portugal, e da Dona Beatriz de Castela, que no caso era rainha consorte. Dom Pedro I era o quarto filho e o terceiro menino, porém os dois irmãos mais velhos morreram ainda bebês. Não se tem muita informação a respeito da infância de Dom Pedro I de Portugal, mas algumas fontes falam que com 15 anos de idade ele já preferiu morar em outro local, tá? Uma das residências reais. Claro, ele era filho de um rei, tinha todo o aparato necessário, mas por vontade dele, ele já quis morar sozinho com essa idade. Ele gostava muito de escrever poesias, ele era um grande trovador, ou seja, ele escrevia suas poesias e ele também cantava. Ele gostava muito de ter amigos fora da monarquia, era uma pessoa considerada até bastante simples para ser filho de um rei, porque os melhores amigos de Dom Pedro I de Portugal eram plebeus e ele gostava de estar na rua de Lisboa, ele gostava muito de ir para lá, para que ele pudesse então passar as suas noites boêmias desde muito cedo. Ele era bastante galanteador também e era com o povo que ele gostava de ficar. Ele tinha um problema também que complicava bastante a comunicação dele, porém quando ele cantava esse problema sumia. Ele tinha um grave problema de disfemia, que é a famosa gagueira. O Dom Pedro, ele tem algumas semelhanças também com o Dom Pedro I do Brasil. Ele era considerado bastante fanfarrão também. Era considerado uma pessoa muito engraçada, mas ao mesmo tempo em que ele era agradável, ele também estourava muito fácil. Ele era considerado uma pessoa com um pavio muito curto, ou seja, quando ele saía do sério, dizem que não tinha para ninguém. Enfim, gente, mesmo ele tendo todo esse jeito plebeu de ser, ele era filho de um rei. E quando o Dom Pedro I de Portugal tinha apenas 5 anos de idade, o pai dele, o rei Afonso IV, já estava fazendo planejamento para que ele se casasse com uma jovem nobre. Os casamentos na monarquia, eu acredito que até hoje eles são feitos assim, tá? Eles são praticamente um acordo. O amor entre o casal, né, de uma monarquia é a última coisa que é pensada. Se o marido vai gostar da mulher, se a mulher vai gostar do marido, ali para eles pouco importa. O que importa, na verdade, são os laços políticos e, gostando ou não, eles precisam ficar juntos porque eles precisam ter filhos. Muitas pesquisas foram feitas pelo rei Afonso IV até que ele descobriu uma princesa de Castela que tinha o nome de Branca. Foi feito um acordo, foi feito uma espécie de noivado a longo prazo, para então, quando eles alcançassem a maioridade, eles conseguissem se casar. Só que quando chegou numa determinada data ali, onde a Branca já estava na adolescência, um pouquinho mais da adolescência, a família do Dom Pedro I foi até Castela para conhecer a futura noiva do filho. Só que quando eles chegaram lá, eles encontraram algo muito diferente do que eles tinham imaginado. Essa menina era muito doente. Ela era muito magra, vivia de cama. Então, o que aconteceu? Como o objetivo deles também eram ter filhos, o que aconteceu? O rei Afonso IV decidiu que não seria viável para ele ter uma nora
tão frágil, com uma saúde tão debilitada. Então o que aconteceu? Eles simplesmente romperam o noivado e um clima nada bom ficou entre Portugal e Castela. Sendo assim, como a Branca saiu de cena, uma outra jovem já começou a ser monitorada, vamos falar dessa forma, para que pudesse ser a futura esposa de Dom Pedro I de Portugal. Ela também era uma princesa de Castela e se chamava Constança Manuel. Constança era uma nobre castelhana, neta de um rei de Aragão e bisneta de um rei de Castela. Portanto, as raízes dela eram excelentes para a monarquia e para apaziguar os ânimos entre Portugal e Espanha. A Constança ela era 4 anos mais velha do que o Dom Pedro I, mas isso para a família pouco importava. O importante é que ela tinha influência. Só que essa menina ela já tinha passado também por uma vida bastante conturbada, porque ela foi entregue para um casamento quando ela tinha apenas 9 anos de idade. Ela foi entregue para o rei Afonso XI. E esse rei, gente, ele não tratou ela bem desde o início. E também ressaltando aqui, tá? O casamento entre eles não foi consumado porque ela tinha apenas 9 anos de idade, ela não tinha nem ficado mocinha ainda, então tinha que respeitar esse prazo do corpo dela também. E o marido dela também era muito jovem, ele tinha apenas 14 anos de idade, mas dizem que já não era uma pessoa muito fácil de lidar e que ele já não teria gostado logo de cara da sua esposa. Algo não deu certo e o casamento também não, visto que outras oportunidades políticas envolvendo o matrimônio desfavoreceram a união de Constança com Afonso XI e ela foi aprisionada no castelo de Toro até a anulação do casamento. Por que esse casamento também já não era considerado muito viável, né, pelos responsáveis do rei Afonso XI? Porque eles queriam ter uma aliança política mais estreita com Portugal. E quem foi a próxima noiva que estava em vista para Afonso XI? Justamente a irmã de Dom Pedro I, Maria I de Portugal. Com isso, gente, ficou uma situação muito estranha entre Castela e também Portugal, principalmente envolvendo a Constança Manuel, que se sentiu repelida pelo seu marido por causa de uma princesa portuguesa, que, detalhe, coincidência ou não, iria vir a ser a sua cunhada. Quando o casamento da dona Constança já estava sendo arranjado com Dom Pedro I de Portugal, ela ainda estava presa lá no castelo de Toro, porque o rei Afonso XI, ele não queria ficar com ela, queria ficar com a Maria I de Portugal, mas primeiro ele queria realmente se casar, ver se o casamento dava certo, para que caso não desse, ele pudesse ter uma chance ainda de voltar para a esposa reserva, vamos dizer assim, que era um total absurdo. Porém, a família da Constança Manuel já estava muito indignada com essa situação, exigiu a libertação da filha, senão uma guerra civil muito intensa iria se formar e com isso o rei Afonso XI decidiu então libertar a sua esposa. Quando ela foi libertada, logo em seguida eles já começaram a planejar então o casamento dela com Dom Pedro I de Portugal. Só que Dom Pedro, gente, ele não queria se casar com a Constança, tá? Eles mostraram para ele um quadro dela, tá? Ela era considerada uma mulher bastante inteligente, uma pessoa que sabia se portar muito bem, sabia se impor, mas ao mesmo tempo não era muito altiva. Era considerada uma mulher bonita também, só que o Dom Pedro não teve nenhum entusiasmo quando ele viu o quadro dela. Diferente do que dizem quando ela viu o retrato dele. Dizem que ela já se apaixonou logo de cara, que ela queria conhecê-lo. Porém, o casamento, a princípio, foi feito por procuração, ou seja, ela não conheceu de imediato, pessoalmente, o seu esposo. Aos 16 anos, Dom Pedro se casou com Dona Constança, que estava com 20 anos de idade. Esse casamento foi por procuração, como eu falei para vocês, e ele aconteceu no dia 28 de fevereiro de 1336 em Évora, Portugal. Porém, a Dona Constança ela só chegou realmente em Portugal algum tempo depois, no dia 7 de julho de 1340. Ela estava bastante empolgada para conhecer o seu esposo, mas a recíproca não foi verdadeira e dizem que ele foi muito frio com ela desde o início. Bom, o casamento agora que a esposa já estava ao lado do marido, ele precisava consumar o casamento com essa mulher, mas dizem que foi bem complicada a situação, porque ele realmente não queria
nem chegar perto dela. Foi uma coisa muito notável, tá? Os convidados que estavam na festa, os próprios parentes da dona Constança também perceberam que ele, de certa forma, repudiava a esposa e que ela já estava sofrendo bastante por isso, justamente no dia do seu casamento, e a noite de núpcias provavelmente não foi nada aquilo que ela sonhou, mas eles precisavam ter filhos. Então, ele tendo interesse ou não na esposa dele, ele tinha que manter relações com essa mulher porque a monarquia precisava de um novo herdeiro. Como Dom Pedro I de Portugal não teve nenhuma afinidade com a sua esposa, ele passava muito tempo fora de casa, ele gostava ainda mais de arrumar um pretexto para poder caçar, para poder visitar os amigos, ele arrumava pretextos políticos também para acompanhar o pai e nem sempre ele gostava de levar a esposa dele. E isso também já estava preocupando o rei Afonso IV, que era o pai de Dom Pedro, porque como a família da dona Constança estava percebendo que ela não estava feliz no casamento, isso poderia também gerar algum problema e uma possível guerra futura acontecer entre Portugal e Espanha. O pai conversava bastante com o filho a respeito disso para ele tentar se aproximar um pouco mais da esposa, mas não tinha jeito, ele só cumpria realmente com as suas obrigações e nada mais. Só que algumas coisas começaram a mudar referente a essas visitas de Dom Pedro I à sua esposa. Em um belo dia ele foi visitar, a mando de seu pai, a sua esposa, Constança Manuel, só que ele se deparou com uma corte acompanhando essa esposa, porque na verdade as rainhas, as princesas, elas tinham também com elas várias damas de companhia, para ajudá-las a se vestir, a fazer companhia para ela, a ler poesia, enfim, a fazer companhia mesmo. Só que a dona Constança, ela trouxe muitas meninas, tá, de Castela para acompanhá-la, só que até então Dom Pedro I não tinha reparado em uma delas, que chegou um pouco mais tarde a Portugal. Então, nesse dia que ele foi visitar a esposa, justamente uma nova dama de companhia havia chegado recentemente e era quem? A dona Inês de Castro. Então a história conta, tá, gente? Pode ser que ela também seja um pouco romantizada, mas eu vou deixar aqui para vocês o que eu consegui descobrir. Dizem, tá, isso persistiu aos séculos, que o Dom Pedro se apaixonou à primeira vista pela dona Inês, que ela era uma mulher realmente muito bonita, sabia se portar, tinha uma pele muito branca, com cabelo loiro bem comprido, olhos verdes grandes, bem expressivos, e ela também tinha um apelido, um apelido meio que por trás dos panos, que era Colo de Garça, porque ela era uma mulher alta, ela tinha um pescoço um pouco mais longo e tinha um busto muito bonito também, então ela chamava atenção fisicamente por onde ela passava e não foi diferente com Dom Pedro I. Só que dizem que a recíproca foi altamente verdadeira, que ela também não conseguiu disfarçar o encantamento dela com ele. Então, assim, a dona Constança já teria ficado mordida de ciúme no primeiro dia em que eles se encontraram. Por quê? No caso da dona Inês de Castro, ela morava numa região da Galícia, aonde também era falado português de Portugal. Então, a dona Constança, por ser espanhola, ela não se comunicava tão bem com o seu marido, ela ainda estava aprendendo a linguagem de Portugal, enquanto a dona Inês de Castro já sabia falar fluentemente, a comunicação dos dois era muito boa nessa parte também. Em 1342, nasceu Maria, a primeira e única filha menina de Constança e Pedro. Nesse período, a dona Constança já tinha certeza que o marido estava totalmente encantado com a dona Inês, porque o número de visitas que ele fazia para a esposa simplesmente era exagerado. Ele ia todos os dias visitar a esposa, porém mal falava com ela. Falava mais com a dona Inês de Castro e uma grande fofoca já começou a se espalhar no reino, informando que a dona Constança Manuel já estava sendo traída por uma das suas criadas, e o rei Afonso IV começou a ficar com muito medo disso tudo chegar aos ouvidos dos pais da moça e com isso um grande problema acontecer entre os dois reinos. Em 1344 nasce o segundo filho de Dom Pedro e Constança, um menino chamado Dom Luís. E foi nesse nascimento que a dona Constança teve uma ideia, ela bolou ali uma estratégia que não deu certo. Por quê? Ela convidou a dona Inês de Castro para ser madrinha desse filho. Por que ela fez isso se a mulher já estava traindo ela, provavelmente? Porque naquela época, gente, padrinho, madrinha, eles eram considerados parentes de primeiro grau. Ou seja,
A dona Constança achou que se convidasse a dona Inês para ser madrinha do seu filho, seria um pecado incestuoso, né, no caso dela ter algum tipo de relação íntima com Dom Pedro I. Então ela achou que eles iriam respeitar isso porque era uma ordem papal. Isso tinha que ser respeitado na época. Porém, gente, não deu certo, tá? O casal começou a se encontrar. Eles não disfarçavam mais que estavam apaixonados e, para piorar a situação, o bebezinho da dona Constança, o Dom Luiz, ele morreu cerca de 7 a 8 dias após o seu nascimento. Como já estava tudo muito à mostra, todo esse sentimento de Dom Pedro com a dona Inês, o rei Afonso IV chamou o filho e teve uma conversa bem acalorada com ele e exigiu que ele abandonasse a sua amante, só que o filho não cedeu à vontade do pai. Segundo registros históricos, eles tiveram um embate muito feio, que foi apaziguado pela dona Beatriz de Castela, que era mãe de Dom Pedro e esposa do rei Afonso IV, e que ela sempre tentou manter a paz entre pai e filho, sempre tentava conversar com os dois para que eles pudessem se entender, mas a partir dali o rei Afonso IV percebeu que a dona Inês estava se tornando uma grande e perigosa pedra no seu sapato. Os encontros de Dom Pedro e Inês aconteciam principalmente na Quinta do Pombal, que posteriormente, após a morte dela, ficou conhecido como Quinta das Lágrimas, e é aí que vai estar concentrada também uma parte envolvendo o sobrenatural dessa história. A história conta que o local preferido do encontro dos dois era justamente a Fonte dos Amores. Esse local, gente, ele é muito lindo, tá? Ele tem ruínas góticas, nossa, maravilhosa, assim, dá vontade de entrar dentro da fotografia. Com certeza é um local que vale muito a pena ser visitado. Farto da situação envolvendo o filho e as fofocas que circulavam em todo o reino, o rei Afonso IV exilou Inês de Castro em Albuquerque, na fronteira da Espanha, em 1344, e com isso ele comprou uma briga muito grande com Dom Pedro I. Essa situação de afastar os dois, na verdade, piorou ainda mais, porque o que era proibido para eles acabou sendo melhor, porque eles se comunicavam todos os dias. Várias cartas eram escritas, dizem que Dom Pedro não queria mais nem cumprir as suas obrigações com a Constança Manuel, que já estava reclamando também para a família dela, porque o marido estava totalmente ausente, não queria mais falar com ela, e era uma situação bastante complicada. Ela entrou numa grande depressão também, porque ela, segundo a história, era bastante apaixonada pelo seu marido, que não tinha nenhum interesse, infelizmente, em manter o casamento dele. Então, várias cartas acabaram sendo confiscadas pelo rei Afonso IV, mas isso foi descoberto também pelo Dom Pedro. E mais uma briga aconteceu, então, entre pai e filho, quando Dom Pedro descobriu que essas cartas estavam sendo confiscadas. Além dessa aproximação com a Inês de Castro, uma outra situação também que foi considerada bastante perigosa pelo rei Afonso IV e pelos seus conselheiros, que viviam buzinando no ouvido dele, que essa mulher era um grande perigo, não só para o filho dele, mas também para o reino, é porque o Dom Pedro ele começou a criar laços muito estreitos também com os irmãos da dona Inês. E o rei Afonso IV ele tinha muito medo que um levante fosse feito para que possíveis filhos considerados ilegítimos, né, os famosos bastardos, que é uma palavra bem feia porque filho é filho, mas é assim que está escrito nos registros históricos, enfim. Então o rei Afonso ele tinha medo que a Inês de Castro conseguisse conceber alguma criança e que mais tarde também os irmãos dela pudessem reivindicar o trono de Portugal em nome dos seus sobrinhos. Para piorar também a situação do rei Afonso IV, que já estava totalmente paranoico em perder o trono para algum familiar da Inês de Castro, tinha uma outra situação também que envolvia o tio da Inês. A dona Teresa ela era casada com um irmão ilegítimo do rei Afonso IV. Então era ali um rolo de parentesco e o rei tinha muito medo que até mesmo seu irmão, né, que era considerado meio-irmão, pudesse também mais tarde exigir o seu lugar ao trono. E como a dona Inês já tinha uma grande influência também na vida de Dom Pedro, tudo isso poderia abrir ainda mais caminho para que um golpe pudesse ser dado.
Mesmo Dom Pedro evitando ao máximo se encontrar com a Dona Constança Manuel, ele tinha que cumprir os seus deveres conjugais e em uma dessas visitas ela acabou engravidando pela terceira e última vez. No dia 31 de outubro de 1345, nasceu Fernando I de Portugal, que mais tarde assumiria o reino depois de seu pai Pedro I. O parto não foi nada fácil, dizem que ela sofreu muito para ganhar esse filho, porém não se sabe exatamente se ela morreu logo depois do parto ou se demorou mais ou menos um ano, mas não passou disso. Dizem que depois que ela teve esse bebê, ela não conseguiu mais se recuperar, tanto fisicamente quanto também psicologicamente, o que eu acredito que ela tenha tido uma grande depressão pós-parto. Muita gente fala que, na verdade, a Dona Constança teria morrido de coração partido, mas outras fontes falam que ela teria morrido sim por causa de uma grande complicação que ela teve no parto do Dom Fernando. Após a morte de Dona Constança, Dom Pedro I, contra a vontade de seu pai, mandou que Dona Inês regressasse do exílio e ele acabou se unindo a ela, provocando um escândalo muito grande na corte e também um profundo desgosto de seu pai. Quando Dom Pedro levou a Dona Inês de volta para Portugal, uma guerra começou a ser travada entre pai e filho. Dom Pedro e Dona Inês foram morar num palácio perto do mosteiro de Santa Clara, hoje Santa Clara a Velha. Esse lugar fica em frente ao rio Mondego e foi construído pela avó de Dom Pedro, a Santa Rainha Isabel. E ela era santa mesmo, tá, pessoal? Mais tarde, após a sua morte, porque ela morreu nesse mosteiro, ela mandou construir esse local para ela ficar depois que ela ficou viúva. E como era considerada uma pessoa muito bondosa, muito generosa, tá? Tem alguns milagres atribuídos a ela também. Eu não vou conseguir entrar muito a fundo nessa história, senão vou perder o foco. Mas é uma história bastante interessante também, a da Santa Rainha Isabel. Então ela morreu lá nesse mosteiro, só que assim, uma fofoca começou a ser espalhada no reino, mas isso parece que de fofoca não tinha nada, dizendo que o Dom Pedro, na verdade, ele não estava vivendo amasiado com a Dona Inês, e sim que ele teria se casado. O Dom Pedro ele pediu uma autorização para o Papa para que ela pudesse se tornar esposa dele, porque lembra que a Dona Constança Manuel pediu para ela se tornar madrinha do filho, então isso tornava o casamento incestuoso, não era permitido e o Papa não liberou. Além disso, eles também eram primos, tá? E naquela época lá em Portugal, pelo menos em Portugal, porque na monarquia britânica isso já não tinha nenhum problema, mas em Portugal parece que tinha, porque o Papa também não liberou pelo fato deles serem primos. Porém, o Dom Pedro não desistiu, conversou com um padre que ele já conhecia há bastante tempo e ele acabou se casando com a Dona Inês de forma escondida e posteriormente ele conseguiu provar que ele se casou mesmo. Por que tudo isso não soou como um boato aos ouvidos do rei Afonso? Porque quando a rainha Santa Isabel, que era a mãe dele, construiu o mosteiro, ela disse que outras pessoas da família também poderiam morar no paço que ficava ali ao redor do mosteiro. Só que ela colocava uma grande condição: nenhum casal poderia morar ali se não fossem casados na igreja. Então, como Dom Pedro I respeitava bastante a memória da sua avó, isso já era um sinal para o rei Afonso IV que o filho dele realmente havia se casado. Sabe aquele ditado popular que muita gente fala, mas talvez não tenha nem consciência de onde foi originado? Aquele ditado, agora Inês é morta, ou seja, agora nada mais pode ser feito porque o leite já está derramado, algo assim. Então, quem disse essa frase foi justamente Dom Pedro I, ao saber de tudo que eu vou contar para vocês agora. E assim, gente, eu já alerto que daqui para frente vai ter alguns pontos nessa narrativa envolvendo a morte da Inês de Castro que podem ser bastante sensíveis. Algum tempo se passou e já era a época ali, já era o ano de 1355 e nesse período a Dona Inês de Castro mais o Dom Pedro, eles já tinham cerca de 3 a 4 filhos. Algumas fontes falam que foram 3
e outras batem a tecla dizendo que foram 4, mas enfim, o mais certo é que eles tiveram então, de 3 a 4 filhos, e nesse período os conselheiros do rei Afonso IV já estavam enlouquecendo esse monarca. Eles estavam dizendo que de uma hora para outra os irmãos da Dona Inês iriam reivindicar o trono, que o tio da Dona Inês também ia aproveitar que agora ele já tinha também alguns sobrinhos a mais, que eles tinham sangue real, que eles tinham direito ao poder, e isso começou a subir de uma forma muito desenfreada na cabeça do rei Afonso IV, e a sua relação com o filho estava praticamente extinta, porque entre o pai e a sua esposa, ele ficou com a esposa. O rei Afonso IV tentou conversar mais uma vez com Dom Pedro I, mas essa conversa também não teve nenhum resultado positivo, e foi uma última tentativa. Por que última tentativa? Porque os conselheiros do rei já estavam colocando em prática um plano. Eles queriam acabar com a vida dessa pedrinha no sapato que o rei Afonso tinha, que era justamente a sua nora. Ele, querendo ou não, Inês de Castro era sua nora. Ele tentou arrumar outros casamentos para Dom Pedro, mas ele não quis nem receber as suas pretendentes, então ele estava muito firme na convicção de manter o seu casamento. Sendo assim, aproveitando a ausência de Dom Pedro, que havia saído para caçar, foi feito um sumário julgamento em Montemor o Velho, que condenou à morte Dona Inês de Castro. 3 homens, a mando do rei Afonso IV, foram até o palácio onde ela estava e a arrastaram até a fonte das lágrimas, e sem dó nem piedade, mesmo na frente dos filhos, eles cortaram a garganta dela. Algumas fontes falam que ela teria sido, na verdade, decapitada, e outras fontes falam que eles não chegaram a decapitar, mas que foi uma cena muito feia, que inclusive o rei Afonso IV estava lá, e no momento em que as crianças foram arrancadas do colo dela, outras damas de companhia dela também foram atrás. Uma das freiras que ficava no monastério estava lá, pediu também por favor para que nada daquilo acontecesse. Então, como as crianças estavam muito nervosas, algumas teorias ali apontam que o rei Afonso IV teria mudado de ideia, teria mandado parar aquilo tudo, porém alguns conselheiros que também estavam junto com ele falaram que ele teria que tomar aquela decisão ou o reino de Portugal estaria acabado, e ele então autorizou que aquela brutalidade fosse feita. O corpo dela ficou ali, obviamente ficou tudo muito sujo de sangue, e aonde justamente ela teria sido morta, pessoal, hoje é a fonte das lágrimas, que tem uma lenda que fala que a quantidade de água dessa fonte triplicou depois da morte da Dona Inês, e isso quer dizer que eram as lágrimas dela, que dizem que ela chorou muito, implorou muito para que nada de mal acontecesse com ela e também com os filhos, mas isso não funcionou, ela teve uma morte muito brutal mesmo. Então, a partir dali, dizem que essa fonte nunca mais foi a mesma, tanto por esse motivo das águas terem ficado mais intensa, como também por uma outra situação que pode ou não envolver o sobrenatural, e daqui a pouquinho a gente já vai chegar lá. Os homens que mataram Inês de Castro se chamavam Diogo Lopes Pacheco, Álvaro Gonçalves e Pero Coelho. E guardem bem essa informação do Pero Coelho, porque um descendente dele também teve muito a ver, com um outro Dom Pedro, nosso Dom Pedro I aqui do Brasil, que também teve uma história de amor bastante tumultuada envolvendo a Domitila de Castro. Depois dessa barbárie toda ter sido feita, o corpo da Dona Inês então foi arrumado pelas suas damas de companhia. As crianças foram levadas para o mosteiro para que não presenciasse além do que elas já tinham visto, porque nada mais eles poderiam ver, mas estavam muito nervosos, eram crianças pequenas ainda. E isso chegou então aos ouvidos de Dom Pedro, não demorou muito tempo para que ele fosse avisado do que tinha acontecido. Só que ele não sabia quem tinha sido o mandante, ele já desconfiava que pudesse ser seu pai, mas ele não quis acreditar. Só que quando ele chegou lá na Quinta das Lágrimas, que ele viu o corpo da esposa, viu aquele chão todo sujo de sangue ainda, ele teria dito então essa frase: agora Inês é morta. E o que ele quis dizer com isso? Que agora não importava mais o que fosse feito a partir dali. Ele jurou vingança à sua amada. Inês foi brutalmente assassinada no dia 7 de janeiro de 1355, aos 30 anos de idade. Seu corpo foi originalmente sepultado numa igreja vizinha ao Paço de Santa Clara, ou seja, numa igreja bem próxima do mosteiro.
Inconformado pela perda, Dom Pedro I de Portugal se aliou aos irmãos de Inês de Castro, Dom Fernando e Dom Álvares Pires, e formou um exército com a intenção de avançar até o Porto. A intenção de Dom Pedro era, sim, acabar com o reino de seu pai, tomar a coroa por direito e, sim, fazer a sua vingança. O embate entre pai e filho foi muito intenso e ele só se apaziguou porque a dona Beatriz de Castela, novamente a mãe de Dom Pedro, interferiu, pediu por favor que aquilo ali não continuasse, porque um dos dois iria morrer, seria uma situação muito grave, seria muito difícil para ela também, para o reino, então ela pediu que por favor que o filho reconsiderasse. Ele teria ficado com bastante compaixão da sua mãe, que estava muito desesperada, e a relação dele com a mãe era muito boa. Com o pai não, mas com a mãe parece que era muito boa, ele respeitava muito tudo o que ela pedia. Só que ele respeitou, gente, de uma forma não muito sincera. Ele resolveu sim fazer um pacto de paz, teria perdoado o pai dele e assinado um termo também, aonde ele dava o perdão, inclusive para os algozes da sua amada que já tinham fugido e já tinham ido aparentemente para a França. Então ele acabou fazendo esse pacto, porém ele não respeitou esse pacto mais tarde, e muitos historiadores falam que Dom Pedro nunca esqueceu a sua vingança, que aquilo ali tudo foi falsidade dele, que ele só fingiu que estava tudo bem para poder ganhar tempo. E também há alguns registros históricos que o rei Afonso IV, que ele tinha certeza que o filho não estava sendo sincero, mas que ele também fingiu acreditar que estava tudo bem, mas ele sabia que quando ele morresse e que o filho assumisse o trono de Portugal, com certeza ele faria a sua vingança, e assim foi feito. Quando o rei Afonso IV faleceu em 1357, Dom Pedro I de Portugal, aos 37 anos, finalmente estava livre para quebrar o acordo de paz e se vingar do que fizeram a Inês de Castro. E ele se vingou mesmo, tá, gente? Vai ter relatos aqui também bem fortes envolvendo tudo que ele fez, tudo que ele mandou fazer, e por causa de algumas mortes, tá, que ele mandou fazer de uma forma muito brutal, ele ficou conhecido e é conhecido até hoje como Dom Pedro I, o Cruel. Quando subiu ao trono, Dom Pedro I de Portugal anunciou que tinha realmente se casado com Dona Inês, isso de forma secreta, e com isso, gente, ela passava a ser a rainha de Portugal. Ele mandou então construir em Alcobaça túmulos para ele e para ela, conduzindo seus restos mortais do convento de Santa Clara de Coimbra até o mosteiro de Santa Clara, exigindo que todas as classes, clero, nobreza e o povo, lhe prestassem a devida homenagem. A translação se fez num cortejo fúnebre que ficaria na memória da população portuguesa. E aí que nasce uma história, gente, que para muitos é apenas uma lenda. Para outros, isso realmente pode ter acontecido. Por quê? Alguns historiadores batem na tecla que Dom Pedro ele era totalmente obcecado pelo desejo de vingança, porque ele nunca mais foi a mesma pessoa após a morte de Inês de Castro. Era um amor realmente assim que superou para muitos médiums, inclusive a barreira da morte. Isso vai envolver a reencarnação. Daqui a pouquinho a gente já vai chegar nessa parte, tá? Então, o que aconteceu? Muita gente acredita que isso realmente possa ter acontecido, porque como ele estava muito transtornado pelo desejo de vingança, criou-se essa história que ele teria mandado tirar os restos mortais da sua esposa, que já estava mais ou menos há 2 anos falecida, ou seja, ela já estava em avançado estado de decomposição, tá? Já estava bem complicado mesmo de manter ela sentada. Mas diz a história que ele mandou tirá-la do caixão, pediu para que os servos, inclusive aqueles, tá, que tinham ajudado a condená-la à morte, que ele fez com que esses homens colocassem um manto ao redor dos restos mortais dela, que ela teria ficado deitada, porque sentada ela não poderia ficar, porque a alçada iria se quebrar com certeza, mas que ele mandou então que ela fosse vestida devidamente como a rainha que ela era. E ele mandou que todos aqueles que tinham julgado ela, que tinham feito fofoca contra ela, isso não só os conselheiros, mas outras pessoas também que falaram, né, que não gostavam dela e que Dom Pedro sabia que tinham prejudicado a Inês de alguma forma, que eles foram obrigados a beijar a mão da rainha. Só que assim, gente, a história também fala que ele teria tomado algumas precauções, ele teria mandado colocar uma luva
em cima da mão dela, para que essas pessoas também não pegassem nenhum tipo de doença, porque ela já era um cadáver. E que ele mandou, sim, que todos eles se ajoelhassem e beijassem a mão da rainha. E isso, né, esse episódio teria ficado, então, conhecido como o beija-mão. Só que tem gente que fala que isso não aconteceu, que isso é invenção dos cronistas românticos, mas outros falam que sim, que ele pode muito bem ter feito isso, porque na sua vingança ele teria dito que ela seria rainha, que ela seria sim respeitada, mesmo depois de morta, que isso não mudava nada a posição que ela tinha na vida dele e também no reino de Portugal. Depois que a coroação da Inês foi feita, o Dom Pedro agora ele estava focado numa outra situação, que era caçar os assassinos do seu amor. Ele também descobriu que 2 desses homens tinham ido para a região de Castela e ele entrou em contato então com as autoridades de lá e esses 2 homens foram capturados, tá? O terceiro conseguiu fugir para a França, ainda estava lá na França na verdade, mas esses outros 2 eles foram para a região de Castela e ali eles teriam cometido um grave erro. Sendo assim, as autoridades conseguiram identificar Pero Coelho e Álvaro Gonçalves. O Diogo Lopes era o homem que sobrou, nunca foi capturado e no leito de morte de Dom Pedro I, isso alguns anos depois, esse homem teria sido perdoado. Agora, no caso do Pero e do Álvaro, eles tiveram uma morte muito cruel também. Algumas fontes falam que o Dom Pedro contratou 3 carrascos para fazer esse serviço, que eu vou contar para vocês agora, que são relatos fortes. E que ele teria mandado fazer um banquete para ele, para que ele pudesse ficar olhando o sofrimento daqueles homens. Outras fontes falam que, na verdade, ele contratou os carrascos, mas que na hora quem quis fazer todo o serviço foi ele. Ele mandou amarrar esses homens em 2 estacas, tá? Eles teriam apanhado bastante, já estavam, né, praticamente desfalecidos, quando ele disse o seguinte: um homem que mata uma mulher, ele não tem coração. Literalmente, ele não pode ter um coração. E o que ele fez, ou o que ele mandou fazer? Ele arrancou o coração deles, um pela parte da frente, enquanto o outro assistia, e com o outro ele teria arrancado pelas costas. Ou seja, esses 2 homens tiveram realmente uma morte muito cruel. Isso aconteceu, tá, gente? Isso foi fato. Agora, a única dúvida é se foi Dom Pedro que fez ou se ele mandou fazer, mas de qualquer forma ele estava presente e assistiu tudo. Ou seja, a vingança dele estava concluída. Dom Pedro I de Portugal faleceu em 18 de janeiro de 1367, aos 47 anos de idade. O Dom Pedro, ele nunca mais se casou, tá? Não teve jeito, ele não quis mais ter nenhum matrimônio com nenhuma mulher. Para ele, Inês de Castro era a única, Constança Manuel foi a primeira porque foi obrigado, mas a sua esposa sempre foi Inês de Castro. E isso, gente, ele deixava claro para todas as suas amantes, porque assim, amava a esposa, mas continuou vivo e tinha as suas namoradas, e foi com uma dessas mulheres que ele acabou tendo um outro filho. Esse filho que o Dom Pedro teve se chamava João, e ele se tornou o 10º rei de Portugal no ano de 1385, após a morte do seu meio-irmão Fernando I, porque quando Dom Pedro I faleceu, quem assumiu o reino foi o filho dele com a dona Constança, o Fernando I, ou seja, tudo que o rei Afonso IV, o pai de Dom Pedro, tinha medo que acontecesse, não aconteceu, né? Quem assumiu o trono realmente era o Fernando. Então, muitas pessoas da época falavam que a dona Inês ela não queria o título de rainha, ela queria apenas ficar com Dom Pedro. Ele traiu a esposa, ela traiu a sua senhora, mas os 2 eram apaixonados e resolveram viver juntos, né? Muita gente via a Inês de Castro como uma pessoa não muito boa por causa do sofrimento que, de certa forma, ela também causou na Constança Manuel, mas todo aquele medo que o rei Afonso IV tinha, vou mandar matar para que ela não roube a coroa, isso não aconteceu. Bom, gente, agora nós terminamos a parte histórica do vídeo, tá? E nós vamos falar agora sobre o sobrenatural que envolve essa história. Há uma antiga história que conta que lá naquela fonte, tá, na fonte das lágrimas, aonde a dona Inês de Castro foi brutalmente assassinada, dizem que ainda existem ali manchas do sangue dela. Alguns biólogos falam que, na verdade, essa mancha não é de sangue, que isso tudo seria por causa de uma espécie de alga vermelha bastante rara que aparece ali em algumas regiões de Portugal.
Só que muita gente acredita que aquilo ali tenha um fundo milagroso, porque essa mancha ela já foi tirada algumas vezes, mas depois ela retorna e retorna sempre no mesmo lugar, ou seja, não daria tempo dessas algas crescerem de forma tão rápida. Só que assim, gente, isso não é provado. Isso é praticamente uma lenda, mas há quem garanta que aquela mancha vermelha simboliza, sim, o sangue de Inês de Castro. E uma coisa é fato, ela foi realmente morta naquele lugar. Em 1977, Chico Xavier começou a psicografar cartas de Inês de Castro e orientou a família Ramaciotti a escrever um livro sobre isso. Chico disse que Joana, a Louca, e Caroline Balzin foram algumas das reencarnações de Inês de Castro. A Joana, a Louca, na verdade, ela era Joana de Castela. Ela foi também uma rainha, tá, gente? Isso no período de 1504, até a sua morte. Ela também depois se tornou rainha de Aragão a partir de 1516. Joana de Castela se casou com o arquiduque Filipe de Habsburgo. O Filipe morreu em 1506 e Joana foi considerada pela corte como doente mental e acabou confinada juntamente de sua filha pequena, Catarina da Áustria, em um castelo em Tordesilhas. A sua filha permaneceu em sua companhia até a adolescência. E assim, gente, essa mulher, a Joana de Castela, ela foi considerada louca depois que o marido dela morreu, porque era um casal muito apaixonado. E um detalhe dessa história: o Filipe de Habsburgo, para muitos médiuns, ele é considerado uma das reencarnações de Dom Pedro I, e a Joana de Castela, uma das reencarnações da Inês de Castro, que mais uma vez não teve como concretizar esse amor e teria enlouquecido, mas isso teria feito parte da sua evolução espiritual. Isso, gente, para quem acredita, como eu falei para vocês lá no começo do vídeo, a gente aqui não impõe nada. Respeitamos todas as crenças, todas as religiões, não fazendo mal para ninguém, para nenhum animal, tá tudo certo. A Inês de Castro também, antes de ser Joana de Castela, segundo Chico Xavier, ela teria sido Flávia Lentulus, filha de Públio Lentulus. A Flávia, ela teria sido curada diretamente pelas mãos de Jesus Cristo, e o pai dela, o Públio, ele teria sido um senador romano que não tinha fé em Jesus Cristo. Inclusive, quem pediu para quem curasse a filha foi a Lívia, que era esposa do Públio e mãe da Flávia. Então Jesus teria simplesmente olhado para essa menina e ela teria sido curada da lepra. Então, segundo Chico Xavier, a Inês de Castro também foi essa menina que viveu na época de Jesus Cristo. Inês de Castro também, segundo o médium Chico Xavier, teria sido Caroline Balzin. A Caroline Balzin, ela era uma das médiums que trabalhava lá na época do Allan Kardec, tinha bastante comunicação com o Allan Kardec também. Só que depois disso, ela e o Dom Pedro já teriam reencarnado inúmeras vezes para que eles pudessem fazer um acerto de contas. Então, é uma história que envolve também bastante o espiritismo, e há algumas fontes que falam que a última reencarnação da Dona Inês de Castro aconteceu em 1903. Outras coisas também que aconteceram no decorrer dessa história, gente, envolve o Dom Pedro I do Brasil e também a sua amante, a famosa Marquesa de Castro, Domitila de Castro, que, coincidência ou não, tinha o mesmo sobrenome da Dona Inês, ou seja, outro Dom Pedro I, só que dessa vez do Brasil, se envolveu também com uma mulher que tinha o sobrenome Castro. Então, muita gente fala que eles também eram as reencarnações de Pedro e Inês, mas isso, gente, nunca foi provado. Uma outra coincidência também que eu pedi para vocês guardarem uma informação lá atrás, envolvendo o Pero Coelho. O Pero Coelho, ele é um parente distante do primeiro marido da Domitila de Castro, que tentou matar ela uma vez e era um homem extremamente violento. Então, esse homem, de certa forma, também é ligado nas duas histórias. O esposo de Domitila de Castro se chamava Felício Pinto Coelho de Mendonça. Algumas peças de teatro já foram feitas, filmes também, telenovelas. A história de Pedro e Inês, gente, ela é considerada a mais bela e trágica história de amor de Portugal, e algumas pessoas arriscam dizer que até mesmo do mundo, porque ela foi uma história real. Alguma coisa aqui pode ter mudado? Pode, mas eles
realmente existiram e passaram por tudo isso. Sendo assim, foi feito um filme em 2018, é uma coprodução da França com o Brasil e se chama Pedro e Inês. E esse filme ele retrata essa questão da reencarnação também, porque essa história ela acontece em 3 períodos: no passado, quando eles eram Dom Pedro e Inês de Castro, no presente, aonde eles também se chamam Pedro e Inês, e também é mostrado um futuro imaginário. Então esse filme eu não vi, eu só assisti o trailer, mas confesso que fiquei com bastante vontade de ver, porque o assunto da reencarnação realmente me interessa bastante. Inclusive aqui no canal nós temos um vídeo chamado A Reencarnação das Irmãs Pollock. Para quem não assistiu também, pessoal, corre lá que tá bem legal. Então, assim, tem muita coisa ainda para falar sobre Pedro e Inês. É uma história muito interessante, eu confesso que eu não sabia de tudo isso. Eu sabia, sim, que ela tinha sido coroada após a morte dela. Muitas pessoas a chamam de a rainha cadáver, tá? Mas eu acho até um título não muito legal para ela. Mas realmente ela foi coroada após a sua morte, foi assassinada. E, infelizmente, muitas coisas poderiam ter sido resolvidas de outra forma. Essa foi a nossa história de hoje, envolveu bastante história de Portugal, que também tem a ver com o nosso Brasil, tá, gente? E envolve também esses mistérios que rondam a reencarnação. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui para mim seus comentários, deixem aqui para mim também as suas sugestões, tá? Elas são anotadas, mas nem todas a gente consegue fazer tudo de uma vez só, tá bom, pessoal? Deixa sua inscrição também se ainda não for inscrito, compartilha e também nos sigam pelo @Mistérios do Tempo Oficial lá no Facebook, porque por lá a gente sempre avisa quando vai sair vídeo novo, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau!